Fala pessoal, boa tarde. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Mediaço. E hoje a gente vai discutir um pouco sobre um tipo de estudo científico que vem tomando muita conta da medicina, que vem se tornando muito importante no meio da medicina, que é o estudo transversal. Esse estudo geralmente é muito usado na pesquisa em saúde, né? E ajuda a entender as prevalências de doenças da população. Dando um exemplo assim, galera, é como se fosse tirar uma foto da gente, só que da saúde da gente, não só da gente. Nós vamos explicar como que é o estudo transversal, né? Como ele funciona e, claro, também vamos discutir as vantagens, as desvantagens do estudo e algumas aplicações na prática. E tem também exemplos legais que mostram por que esses estudos são tão relevantes, por aí. Vamos lá? Então, para começar, o estudo transversal ele é um tipo de estudo observacional. Como já foi falado aqui, ele é como se fosse uma fotografia, né? Então a gente vai coletar os dados de uma população de uma vez em um determinado tempo e vai fazer como se fosse uma fotografia desses dados, colocar eles tudo estáticos. Exatamente. Ele vai dar uma visão geral de quantas pessoas tem numa determinada condição naquele momento. É tipo, quantos adultos hoje em dia têm hipertensão? Boa. Um exemplo clássico seria um estudo que mede a porcentagem de pessoas com obesidade em um ano específico. E é sempre direto ao ponto. Perfeito. O mais interessante é que a gente consegue ver o panorama geral, sem precisar acompanhar a população ao longo do tempo. Então, o objetivo desse estudo ele vai ser medir a prevalência de uma condição. E um exemplo dessas condições pode ser uma doença crônica, por exemplo. E esse estudo transversal ele é um estudo muito simples, mas além disso ele também é um estudo muito útil. Sabe o que eu achei massa? É que esses estudos eles vão ajudar muito para a máquina pública. O estudo vai ser feito e identifica a alta prevalência de sedentarismo numa cidade. As autoridades, os vereadores, os governantes, eles podem pegar esses dados e criar campanhas para incentivar, por exemplo, a atividade física. Exatamente. E dá também para levantar hipóteses sobre associações. Tipos, quem fuma tem mais problemas respiratórios? O estudo transversal pode sugerir isso. Só que tem um porém, né? A gente tem que lembrar que ele mostra correlação e não causalidade. Ou seja, não dá para afirmar que uma coisa causa a outra. Então, agora que já falamos um pouco, né, sobre o que é o estudo transversal, vamos falar um pouco sobre a metodologia desse estudo, a metodologia que é usada para desenvolver esse tipo de estudo. Que primeiro a gente vai definir uma população-alvo. E essa população-alvo, ela pode ser os moradores de uma cidade, ela pode ser estudantes de uma escola específica, ela pode ser pacientes de uma UBS, por exemplo. Ela vai falar sobre o foco da pesquisa. Depois a gente vai pegar todos esses dados de todo mundo ao mesmo tempo. E, geralmente a gente faz uma coisa mais prática, né? Que é questionário, exames e às vezes até registro médico. E esses dados aí geralmente vai incluir várias variáveis, né? Como, por exemplo, a idade, o gênero da pessoa, o estilo de vida. Tudo para entender o que está rolando naquela população descrita. Pois é. Na hora de analisar, a gente usa ferramentas estatísticas, como regressão, para ver se há associação entre as variáveis. E aí surgem os resultados. Um dos maiores pontos positivos desse estudo, ele acaba sendo a rapidez e o baixo custo com que ele exige para ser feito, né, para ser desenvolvido. Quando a gente compara esses estudos com os longitudinais, por exemplo, ele é muito mais rápido e muito mais barato. Eu acho que dá para cobrir uma amostra bem grande, né? Isso vai, ajudar a ter uma visão mais completa das condições de saúde da população. Mas nem tudo é perfeito, né? A principal limitação desse estudo é que não dá para afirmar a causalidade dele. Só porque duas coisas acontecem ao mesmo tempo, juntas, não significa que uma causa vai causar a outra. Tem também o viés de sobrevivência. Quem já morreu ou superou a doença ele não é contado, o que pode distorcer esses resultados.
Agora a gente pode partir para um exemplo prático, né, para a gente ver como que esse estudo ele é realizado. E um exemplo desse poderia ser um estudo transversal realizado em Pelotas que avaliou alguns sintomas depressivos em idosos e encontrou que a prevalência desses sintomas depressivos ela está em 15,2% dessa população. Cara, é exatamente aquilo que eu falei. Isso é muito bom. Tipo assim, isso ajuda muitos gestores a entender o cenário da saúde mental. Isso serve para inúmeras políticas públicas, nesse caso específico, mais focado para a saúde mental. E para nós que vai ser futuros médicos, esses dados são importantíssimos, porque vai mostrar, né, o perfil dos pacientes que a gente irá encontrar e atender no dia a dia. É isso aí. Estudos como esses que vão orientar as decisões em saúde pública. E a gente precisa saber interpretar eles bem. Então, resumindo o estudo transversal, ele vai ser uma ferramenta muito importante para a gente medir a prevalência e também identificar padrões de saúde em uma determinada população. E apesar das vantagens de serem rápidos e eficientes, eles têm as limitações, que é principalmente em relação à causalidade que vocês falaram antes. E com isso também, ele é um ótimo ponto de partida para entender a realidade de uma população descrita, levantar hipóteses para alguns estudos futuros. Espero que esse episódio tenha ajudado vocês a entenderem melhor o que é o estudo transversal. Valeu pela companhia e até o próximo podcast.